justificado. Em declaração de líder, a bancada do PT, vereador Lucas Carenhato. Uma declaração de líder. Obrigado, presidente. Tinha me inscrito antes na sessão que nós estávamos concluindo, mas em razão de um outro atendimento acabou passando, né? Não consegui me manifestar. Mas eu vou entrar nessa minha manifestação, em algumas outras que farei nos próximos dias, sobre o tema da educação e sobre os problemas que nós temos na rede municipal de educação, seja no ensino fundamental ou na educação infantil. Temos uma série de assuntos, uma série de pendências que precisam ser resolvidas. E nessa minha fala hoje eu quero falar de inclusão, de educação inclusiva, que é uma garantia estabelecida por lei há algum tempo. As escolas precisam receber alunos, estudantes de inclusão e garantir o acesso efetivo desses estudantes. Caxias já foi referência nessa área, né? Inclusive, quando a gente compara a rede estadual com a rede municipal, muitos pais preferem que seus filhos estudem na rede municipal em razão dos cuidadores, em razão dos atendimentos que nós prestamos. Porém, a gestão pública municipal tem deixado a desejar há algum tempo. Porque quando nós falamos de alunos de inclusão, nós não estamos nos referindo apenas ao atendimento educacional, que cabe ao ambiente escolar, mas que para que uma criança tenha esse atendimento de inclusão, ela precisa do diagnóstico, ela precisa do transporte público para chegar na escola, ela precisa dos atendimentos adequados, e isso não tem acontecido. E aí, vereadora Daiane, a justificativa é grande. Eu escuto aqui alguns vereadores da base que são muito defensores da inclusão, mas é meio como dizia Jesus Cristo, não adianta orar sem a ação. Não adianta, todo mundo, ninguém é contra a inclusão. Isso a gente sabe, todo mundo defende. Mas e na prática? O que a gestão municipal está fazendo? Eu vou dar alguns exemplos para vocês dos problemas da inclusão na Secretaria Municipal de Educação. E logo mais adentraremos nessas outras áreas, como saúde, assistência social e transporte público. Mas vamos pensar no seguinte: numa escola, primeira questão, há uma recomendação do Conselho Municipal de Educação, do número de alunos de inclusão. Em geral, essa recomendação é de 2 estudantes de inclusão por turma. Se excede esse número em razão da demanda. E até nós entendemos, ou seja, em razão do zoneamento, pensamos na pré-escola ou no bloco de alfabetização, primeiro, segundo e terceiro ano, essas crianças têm que estudar perto de casa. Aí a prof, lá na alfabetização, vai ter 3 estudantes de inclusão, quando a recomendação eram 2. Aí nós temos alunos, uma turma de uma professora que me contatou. Alunos autistas de suporte 2 e 3, e a escola solicitando cuidadores, porque alguns desses estudantes têm a questão da higiene. Então, fralda. A SMED não liberou. Não liberou a cuidadoria porque há uma orientação de aguardar 30 dias para tentar uma adaptação na escola. Então, a criança, essa prof, que já está numa turma de alfabetização, com todas as especificidades que isso tem, vereadora Estela, a senhora também, que também é prof, tem 3 crianças de inclusão, sendo que tem crianças que exigem a cuidadoria para a higiene e a SMED não liberou, sequer para a higiene. E aí como é que faz? A DIRI, a prof, vão ter que trocar essa criança. E assim, quem falou comigo não reclamou em razão disso, em que pese não ser atribuição do prof. A questão é que essa prof, enquanto ela está trocando essa criança,
ela não está cuidando dos demais. A prof do atendimento educacional especializado, que tem que cuidar de todos os estudantes daquele turno, não está fazendo isso porque a SMED não libera a cuidadoria. Eu ouvi já nessa casa, quando se fala das questões financeiras, e aí eu acho, vereador Cláudio Libardi, que os problemas dos burocratas e dos tecnocratas do governo Adiló é que a turma se enclausura em sala com ar-condicionado e acha que o mundo é Sinimbu, que o mundo é 18 do Forte, que o mundo é Júlio de Castilhos. As pessoas acham que é isso. E aí eu já escutei aqui dizendo o seguinte: o segundo contrato que o município mais gasta na educação é da cuidadoria. Vejam, essas famílias atípicas têm o poder público virando as costas a ela. Quando um diagnóstico demora, às vezes, 3 anos, quando não tem psicoterapia, quando não tem psiquiatra, quando não tem remédio adequado. Aí, a única luz, muitas vezes, que se tem é quando essa criança chega na escola e vai ter uma cuidadoria, que não é o ideal, mas é o real. Nós precisaríamos, já temos redes municipais que têm um segundo professor, que vai ter um educador que vai cumprir essa função, com concurso público, com formação. Mas para os tecnocratas e burocratas do Adiló, isso é gasto, não é investimento. Então, nós ter 500, 600, se nós tivéssemos 5 mil cuidadores, se a necessidade fosse essa, é muito gasto. A licitação não dá conta. Façam outra. PGM, eu não sei, tem gente que estuda para fazer licitação. Tem que resolver. O que não dá é para escolas que recebem cada vez mais alunos de inclusão, os professores e as direções não terem o apoio devido da Secretaria Municipal de Educação. Essas crianças não terem o atendimento adequado, as famílias não terem retorno, e os professores e professoras sobrecarregados, fazendo o que é possível e impossível. Caro não é pagar cuidador. Caro não é gastar na inclusão. Caro é a ignorância. Caro é uma criança, vereador Ramon. O senhor que circula nas escolas, lançou um livro. O senhor imagine o senhor pai de uma criança atípica, o senhor trabalhando numa metalúrgica, sua companheira trabalhando em outro lugar, sem condições, e não tem ninguém para fazer a higiene, a prof tem que fazer. E volto a dizer, o problema não é a prof fazer, é que essa não é função da prof, porque a prof tem mais 20 para cuidar. E é isso que acontece, quando não se libera cuidador sequer para higiene. Aí, bonito, os burocratas daqui ou da Secretaria da Educação, que estão na sua salinha de vidro, mandam as escolas guardar. Mas quem está com a barriga no balcão são os professores, são as direções, são os professores do AE. Eu estou me manifestando, vou aguardar um contato da Secretaria da Educação, não precisa nem ser comigo, nas escolas. E do contrário, nós vamos recorrer ao Ministério Público. Isso agride a UECA, isso agride a legislação do nosso município e, como eu disse, o discurso da inclusão fica a léguas de distância da realidade. Por fim, antes de passar a parte, cadê o atendimento do SINED, do CEMAP? Como é que fica? Quem é que está sendo atendido? São questões que nós vamos trazer à baila com muita veemência. Sua parte, vereadora Daiane Mello. Vereador Lucas, parabéns por trazer esse tema da questão da inclusão, mas é como o senhor disse, né? Não é só a inclusão das crianças atípicas ali em sala de aula, é a atenção de todos os outros alunos também. A gente tem situações do transporte escolar, agora a secretária Marta nos pediu um tempo para resolver, mas que temos crianças autistas, suporte 3, em Santa Bárbara, que foi negado a questão do transporte. Essas crianças, claro, elas estão a 1,9 km, mas não tem como trazer
trazer essas crianças para a escola. Então, são situações que são investimentos na questão da educação. Se queremos as nossas crianças inseridas na escola, precisamos ter esses investimentos e não ser utilizado como gasto, né? A parte da educação, seja ela inclusiva ou não, ela é investimento e tem que ser vista assim pelo governo municipal. Obrigada. Obrigado. Eu concluo parafraseando uma assessora que nós tínhamos quando fui presidente do Conselho de Educação, a professora Neivete. E quando discutimos essa legislação e vinham os burocratas da PGM ou os que entendem do jurídico e diziam que não dá porque a lei não permite. E a Neivete dizia, bom, se o mundo acabar, vai acabar, nós não podemos mudar a lei. Se há necessidade de mudar a lei para o mundo não acabar, porque para essa criança que não tem o transporte, a educação pública, o acesso vai acabar. Então, quem trata de legislação tem que pensar numa forma que é de garantir que essa criança, que o cuidador esteja na escola e que a inclusão seja efetivada no mínimo, já que nós temos homéricas dificuldades de que ela ocorra na área da educação, da assistência social e em outra área. Muito obrigado, presidente.